A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos à primeira página da Folha. STF libera juiz para atuar em causa de escritório de parente. É inacreditável. Até hoje, né, até agora, até recentemente, isso era proibido. De repente, o STF toma essa medida, digamos, em proveito próprio, em proveito de seus parentes, etc., etc. Está aqui, regra beneficia os próprios ministros e permite que hajam, desde que sem participação direta de familiares, nos casos. Muito bonito. Aí tem uma série de considerações. Uns dizem que essa medida que vinha sendo aplicada é uma medida que não leva em consideração a liberdade de trabalho, etc., etc. Até pode ser. Agora, tem um choque com outro interesse, que é o interesse nacional, o interesse da população. Um escritório de um parente de juiz, por exemplo, a mulher de Gilmar Mendes seria o caso, tem um escritório, será que é o caso? Digamos que seja um ministro, por exemplo, Gilmar Mendes, e que a mulher tem um escritório. Não é estranho. Quer ver, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para liberar juízes de todo o país atuar em processos de clientes de escritórios de advocacia que tenham parentes dos próprios magistrados em seus quadros. Está vendo? A questão foi levantada à Corte em 2018 pela Associação dos Magistrados Brasileiros, para quem o veto feria princípio da proporcionalidade. Segue valendo o impedimento, contudo, quando há atuação direta de familiares dos juízes nos casos. Votaram pela mudança da regra Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Cássio Nunes e Alexandre de Moraes. A novidade afeta Zanin, que era sócio da mulher, e outros ministros que têm esposa e filhos na advocacia. São os casos de Gilmar, Toffoli, Moraes, Fux, Luiz Barroso e Edson Fachin. Muito bonito. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não que seja uma medida extremamente ruim, é uma medida que atinge o próprio STF. É uma medida que bate na seriedade com que o STF precisa conduzir os seus julgamentos. Isso é uma vergonha. Bom, temos alguns casos que ainda não estão nos jornais, estão em alguns sites. Olha, tem uma notícia ruim sobre o Faustão. O Faustão está internado no Einstein, em São Paulo, há alguns dias. O programa dele na sexta-feira
encerrou-se na Band, a Band vai lançar outro programa a partir de hoje. Houve choradeira e tudo isso. O programa já estava gravado porque o Faustão já estava internado. Ele está com um problema grave no coração e informou-se ontem que o quadro dele agravou-se. Os cardiologistas que tratam do Faustão dizem que o quadro dele agravou-se e agora ele vai precisar de um transplante de coração. Então, tem toda aí uma fila do SUS, há exceções para pessoas que estejam numa situação extremamente grave, não se sabe quando ele vai receber esse transplante, mas o fato é que Faustão continua internado com essa crise gravíssima no coração. Ao Faustão, os desejos de uma rápida recuperação após o sucesso, em grande parte desses casos, a maioria desses casos de transplante são de amplo sucesso. Então, vamos esperar que tudo resulte numa melhora e numa recuperação do querido Faustão. Olha a manchete do Globo. Se é para mexer com o fígado, olha a manchete do Globo. Trabalho quer novo imposto sindical 3 vezes maior que o extinto. Proposta costurada com sindicatos será apresentada ao presidente até o fim do mês. Lembra do imposto sindical? Quem era ou não era sindicato pagava, né, um dia de trabalho aos sindicatos, né, para que eles fizessem aqueles gastos que todos nós conhecemos. Sindicatos, federações, etc, etc, etc. Agora, com Lula no poder, eles querem voltar a ter esse tal imposto sindical. 3 vezes maior que o extinto. O extinto já era muito. Até 1% do salário. Governo Lula pretende alterar um dos principais pontos da reforma trabalhista aprovada em 2017 e trazer de volta a contribuição sindical obrigatória. De acordo com a proposta gestada no Ministério do Trabalho, será fixado o teto de 1% do rendimento anual do trabalhador a ser descontado em folha. Esse valor corresponde a até 3 dias e meio de trabalho, segundo especialistas. É, então, um aumento brutal da carga fiscal nas costas do trabalhador. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É inacreditável que em pleno século XXI se pretenda restaurar esse mecanismo originário do fascismo italiano e que está incrustado na legislação brasileira e que finalmente foi extinto. Agora deseja-se fazer com que essa monstruosidade renasça para gáudio dos sindicatos, para que os sindicatos usem e abusem deste dinheiro praticamente sem prestar contas. É o nosso dinheiro que vai, quer dizer, eu não tenho o detalhe, mas paga, normalmente paga, tudo indica quem é e quem não é sindicalizado.
Despedida com gosto de quero mais. Após 8 dias de celebração e atraindo um público recorde de mais de 90 mil pessoas ao Jockey Club, a 13ª edição do Rio Gastronomia realizou sua saideira final ontem com o show de Tony Garrido. Tá aí. Equador tem eleição disputada e com surpresa. Você lembra que no Equador a eleição, a campanha, foi uma campanha de tiroteios, uma campanha extremamente tensa. Um dos candidatos foi assassinado, supostamente por uma espécie de PCC de lá, por uma quadrilha, por um grupo bandido que age no Equador. Então está aqui, a eleição no Equador foi marcada ontem pelo enorme aparato de segurança e por uma disputa concorrida. Até às 23h20, com 58% das urnas apuradas, o cenário era de um segundo turno entre a herdeira do ex-presidente Rafael Correa, Luísa González, que tinha 33%, e Daniel Noboa, de 35 anos. Quer dizer, é uma vitória da esquerda, por enquanto, no Equador. Agora vamos ver como se ferirá esse segundo turno. Deve ser com mais de 50% dos votos apurados. Eu acho que é em setembro, agora o segundo turno. Apurados, o segundo turno previsto para 15 de outubro. 15 de outubro. Eu estava enganado, é o segundo turno. Já imaginou a campanha até lá? Já imaginou a campanha até lá? Aí eu passo por um artigo do Gabeira, que escreve muito bem, que tem a cabeça no lugar. A incompetência de golpistas não pode ser usada como atenuante, é o título do artigo dele. A Natália Pasternak, a cientista que lançou aquelas dúvidas, lançou aquelas certezas sobre ozônio, sobre, enfim, sobre tratamentos alternativos, né? Homeopatia, as agulhinhas, né? Então, tem um artigo, religião não é medicina, depois da ozonioterapia, o exorcismo. Foi para cima do exorcismo pelo título do artigo dela, publicado hoje em O Globo. Está aqui, ó, Faustão precisa fazer transplante e só pode esperar até 18 meses. Vamos ver o que o Globo está dizendo. Está aqui, o último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein sobre a saúde do Faustão informou que o apresentador entrou na fila única de transplante de coração. De acordo com os médicos, o apresentador encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. Aí tem a fila, enfim, eu não estou vendo os 18 meses aqui, tem gente que pode ser priorizada nessa fila. Quem está com uma ameaça iminente, né, de morte, pode ser, pode se adiantar, eu ia dizer furar a fila, mas não é o caso, pode ser colocado adiante nessa fila do SUS. Eu não sei qual é a gravidade do caso do Faustão, mas me parece, pela evolução, muito grave, muito grave.
Bom, o presidente Lula já está em Joanesburgo, na África do Sul, e está aqui uma reunião dos BRICS. Os BRICS foram criados quando os países membros estavam todos mais ou menos dentro de uma visão supostamente, digamos, semelhante. Não estavam antagônicos, né, nesse momento. E aí agora, Rússia está de um lado, a África do Sul está de outro. Então, e também tem uma fila de países querendo entrar no BRICS. Uma fila de países, uma fila gigantesca. E aí, isso que vai ser discutido agora, né? Agora, o BRICS não está funcionando como devia. Por que esses países querem entrar? Porque o BRICS é bonito, vai conseguir a paz? Nada. O BRICS também é uma promessa de muito dinheiro. Tem um banco que é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, né? E é um fórum de debates paralelo à ONU. Um fórum de debates paralelo à ONU. Agora, vamos ver o que acontece. Olha uma declaração da queniana, que é ela pertence à Open Society Foundation. Precisamos de uma voz forte pela democracia no sul global, diz Mutoni Vanieki sobre a ida de Lula à África. Para a queniana, resistência democrática no Brasil serve de exemplo para o continente africano, que recebe a cúpula dos BRICS desta semana. Começa amanhã a reunião. Começa amanhã. O Putin não vai. O Putin não vai, quer dizer, isso dá uma diminuída, alguma diminuída na importância desse encontro. Ele será substituído, será representado pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, né? E aí, por que o Putin não vai? Aí tem várias especulações, e uma delas é que teme-se na Rússia que o Tribunal Penal Internacional resolva executar a pena de prisão decretada contra Putin por crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Então, ele, para evitar quaisquer acidentes, prevenir acidentes é dever de todos. Estava escrito nos bondes de antigamente. Em São Paulo, ele resolveu não ir. É ruim, porque a presença dele dá uma fortalecida na entidade. Eu tenho em mim que, pode ser que eu me engane, que essa reunião vai sair uma nota muito bonita, dizendo blá blá, mas ela é destinada ao fracasso. Tomara que não aconteça, tomara que eu esteja errado. Olha, o Globo mostra aqui um fato interessante, né? E uma cirurgia. Siamesas são separadas. É como se um cérebro invadisse o outro, diz médico que operou as irmãs. Veja essas irmãs, tá vendo aqui, ó, Alínia e Mariá, de 2 anos e 8 meses, que foram separadas na 4ª cirurgia, que durou cerca de 27 horas. Após cerca de 27 horas, terminou na manhã deste domingo a última cirurgia das irmãs siamesas Alane e Mariá,
de 2 anos e 8 meses. Nesta quarta etapa, as meninas foram separadas. Foi o segundo caso de separação de siamesas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Craniopagas. É como se chamam os nenês que são unidos pela cabeça, pelo crânio. Pronto. Está aqui, cirurgia feita no fim de semana, 20 e poucas horas. Parabéns a essas meninas e especialmente, né, aos pais e especialmente aos médicos que procederam a essa cirurgia, médicos de Ribeirão Preto. A gente fica contente quando há um avanço, um sucesso da ciência brasileira. Ah, se a ciência brasileira tivesse mais apoio. Deixa eu ver. Estado do Rio pagará prêmio de R$5.000 por cada, eu gosto disso, por cada fuzil tirado do crime. Não sei se é o caso. 5.000 cada fuzil tirado do crime. Isso é o estado do Rio. Eu não sou contra, eu acho que é interessante. Interessante, vai causar um problema dentro da bandidagem, mas eu acho que fica parecendo cada vez mais o faroeste. Demétrio Magnoli, tribo chique da pureza racial precisa do racismo para prosperar. Isso precisa ler por esse título, não dá para ver nada. Deixa eu ver, um dia, namorado preso pelo assassinato de médico em São Paulo, disse que usou cocaína e que não se lembra de nada. Bela desculpa essa, hein? Aí tem essas propagandas, eu me insurjo contra elas, viu? Porque você vai ver, são suplementos alimentares, mas olha, promessas aqui. Solte o intestino preso usando 1 minuto, aí veio o remédio. Por que mamão e aveia e fibras não resolve? Aí veio o remédio. Fungo nas unhas, um truque simples, você vai ver o truque simples, estão vendendo um remédio. Próstata inchada, tome isso ao acordar. Nenhum desses remédios, ou quase nenhum, tem autorização da Anvisa. São vendidos como suplementos alimentares. E aí aparece tranquilamente nos sites e tal, e ninguém fala nada. Tem um monte de gente que acredita e vai comprar, né, querendo se livrar de um mal que a ciência não conseguiu resolver. Olha, fotos de incêndios florestais que atingem, essa foto, as cidades do Canadá. O Globo está publicando isso no seu site. Deixa eu ir para a edição digital do Globo, já estava nela, e saí, estou retornando. O Globo sempre dá um drible em mim, mas dessa vez não. Temos essa história do trabalho. As espanholas deram de 1-0 na Inglaterra, são campeãs mundiais. E, falando em futebol, houve um caso terrível, tá? Na volta de Belo Horizonte, um ônibus que trazia parte da torcida corintiana e que ia lá para a área de São José dos Campos, Pindamonhangaba, sofreu um acidente, ainda no estado de Minas Gerais. Tem 7 mortos, 7 pessoas que foram acompanhar um jogo de futebol.
tem 24 feridos, tem gente ferida gravemente, enfim. Ao que se relata, o motorista teria gritado que estava sem freios e o ônibus capotou, caiu de uma ribanceira. Então, se você olhar a fotografia, eu não estou vendo em nenhum dos jornais a foto, mas ela é assustadora, assustadora. Lula enfrenta um impasse no PP e a reforma ministerial trava de novo antes do arcabouço. A incompatibilidade entre a demanda do PP para entrar no governo Lula e a disposição do presidente em ceder ou pastas de destaque travou mais uma vez a reforma ministerial. Agora, só quando Lula voltar da África. Tá difícil, viu? Tá difícil. O Centrão, uma proposta ventilada foi entregar à Fufuca o Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje com Luciana Santos, do PCdoB. O acordo traria ainda o comando da Caixa com todas as vice-presidências. Para o governo, o banco público vale mais do que muitos ministérios. Claro, não tenho panache, né? Eu sou ministro, mas tenho uma grana pega e uma capacidade de manobra política, olhe lá. STF forma maioria para tornar Zambelli ré por perseguição com arma em São Paulo. E eu ouvi dizer que, olha, isso é uma perseguição, e é mesmo. Bolsonarista responderá após denúncia da PGR. 7 dos 11 ministros já votaram pela abertura da ação. E aí o Estadão fala do doutor Aras. O doutor Aras foi ao Lula agora numa última cartada pedindo para ficar na Procuradoria-Geral da República. Você acredita? Doutor Aras muda daqui para lá e o Estadão bateu firme, chamou, olha o título, Novo Aras e o Velho Fouché. Nossa, uma coisa, por ter servido diferentes regimes, transitando com extrema facilidade por diversas correntes ideológicas, o político francês Joseph Fouché, 1759-1820, entrou para a história como paradigma do oportunismo e ausência de convicções na vida pública. Chega, né? É o brinde que o Estadão está dando ao nosso querido ministro Aras. Governo Lula, isso foi quando? Foi no final de semana, no domingo. Paga 11.800 mil de emendas em julho e bate o recorde mensal. Emenda é legal, só que no Brasil ela não é uma emenda que serve para beneficiar as populações das áreas de quem recebe o privilégio de endereçar a emenda para a sua área eleitoral. É troca por voto, Isso é uma outra vergonha. Quer ver uma vergonha? Eu já tinha dito isso aqui. É inacreditável. Curso de medicina para sentados do MST cria atrito. Estão discutindo um curso de medicina específico para sentados do MST. Um curso específico, eles estão criando um país novo.
a proposta para se criar uma turma de medicina para os assentados da reforma agrária na Universidade Federal de Pelotas, uma antiga reivindicação do movimento dos trabalhadores sem terra, vem provocando reações de contrariedade na classe médica. Isso é uma vergonha inacreditável. Presidente Lula, por favor, contenha-se. Quem tomou café conosco? Lúcia Maria, Irã Negrão, Manassés Ferreira, Andréa Fonseca, Dênio Deni Ferreira, Beto Matias, Lino Vieira, Duque Totola, Tony Silver, Adriano Maldonado, aqui está Malodonado, mas acho que é Maldonado, Henrique Ued, Severina Correia, Deusdedit Lima, Spaniar Navarro, Lucival Dias de Salvador, Lúcia de Fortaleza, Boris, conheço um, Boris Beutler de Varginha e Elizabeth Mauritz de Bela Vista do Piauí. Pessoal, desculpe os exageros. Espero você amanhã nestas mesmas plataformas, neste mesmo horário. Tenha um bom dia.